Estamos na última ceia. O clima era de pura vaidade. Todos discutindo quem seria o maior. Foi aí que Jesus se levanta e, numa atitude muito humilde, se ajoelha diante de seus apóstolos. Vamos refletir sobre este momento na Santa Ceia após a vinheta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada, lendo e refletindo sobre este livro, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Chico Xavier. Aqui já estamos na segunda parte do capítulo 25. Se você não viu, não assistiu aos episódios anteriores, fica o convite aqui no canal mesmo da TV Comunhão, acessar a playlist desde o primeiro episódio, onde a gente abordou a introdução do prefácio do livro, até os capítulos seguintes, até chegarmos no de hoje, né, a segunda parte do capítulo 25, e o mesmo acontecerá até chegarmos no final do capítulo 30. Então fica o convite, para quem ainda não fez, maratonar aqui nossa playlist. É um ótimo convite para a gente refletirmos juntos sobre esse livro que traz bastante conteúdo rico sobre essa transformação interior que diversos personagens que viveram na época de Jesus tiveram após terem contato com a Boa Nova. E aqui no capítulo 25, a gente está na última noite de Jesus com seus apóstolos, que é chamada a Santa Ceia, né, a última ceia. Então Jesus, como abordado no episódio anterior, ele está ali avisando, né, que seria necessário o sacrifício pessoal, seria necessário que ele tivesse uma derrota que seria aparente, mas para mostrar ao mundo que o poder, a vitória real, não está nas coisas materiais. E também, Jesus alerta que seria traído, e traído por um amigo. Os apóstolos ficam ali assustados, questionando, né? E inclusive Tiago Menor fala assim, poxa, mas onde que está Deus que está permitindo, né, essa maldade com o Messias? Jesus alerta, né, repreende Tiago Menor, falando que a gente precisa aceitar os desígnios de Deus e acreditar que o que acontece para nós é para o nosso melhor. E a gente precisa estar preparado para isso, seja em momentos de calmaria, seja em momentos de tormento. E num diálogo íntimo, ali com o João, ele vai falando que esse escândalo é necessário para que quem vier depois, né, os discípulos posteriores do Evangelho, aprendam que às vezes vai acontecer, né, do descaso, da traição, acontecer inclusive dentro do próprio ciclo de amizade, como aconteceu com Jesus. E acho que é muito importante trazer, assim, no capítulo 24, isso foi apresentado, eu trouxe até alguns exemplos aqui, mostrando que nada disso do que aconteceu fez Jesus deixou de querer cuidar de Judas, de querer ajudar Judas. Então Jesus, todo momento, respeitando o livre-arbítrio de Judas estava fazendo, mas a todo momento dando oportunidades, ajudando, auxiliando Judas, inclusive depois da desencarnação dos dois, né? Então é algo muito importante para trazer à luz. Eu vou trazer mais um ponto também, mas no final desse episódio. Então, voltando aqui à leitura do capítulo 25, volta a narrar Humberto de Campos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar a verdade de Deus. Os discípulos se acolheram à suave recomendação, naturalmente surpreendidos. E Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que vem a ser isso? Né? Então, esse momento dele dar o pão e falar que esse era o corpo, dar o vinho e falar que era o sangue. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho, em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor.
feitas desde o primeiro dia de apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, Jesus ele volta a afirmar que ali estão os últimos momentos que eles estão juntos. Então, Jesus já tinha falado isso outras vezes, né? Para os apóstolos, eles estavam ali meio que, não sei, talvez descrentes, talvez não, né, não acreditando, ou falando assim, não estou entendendo o que Jesus está dizendo. E agora Jesus está sendo mais enfático, olha, são os últimos momentos. E ele está usando aqui o símbolo do pão e do vinho como uma referência, né, da comunhão, do idealismo do amor, né, que precisa ser repetido até o último dia. Né? Então, e esse momento da passagem aqui, inclusive, é o que fundamenta, né, o momento lá que acontece na Igreja Católica, do momento da Eucaristia. É o momento que o padre lá, né, pega a hóstia para representar o pão, molha no vinho e dá a hóstia, né, para quem está apto, né, a receber a hóstia, e todo um procedimento, mas é repetir esse momento da Santa Ceia como um momento de comunhão para com Jesus. Né? No Espiritismo não tem, né, esse momento da Eucaristia. E é o que a gente coloca a todo momento, né, essa passagem, inclusive, que está registrada aqui pelo Humberto de Campos, né, que o pão significa o banquete do Evangelho e o vinho é sinal de espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, a gente está aplicando os ensinamentos do Evangelho à Boa Nova. Né? E acho que vem muito a calhar, né, esse livro, sendo uma referência, inclusive no meio espírita, de momentos em que a gente percebe as oportunidades dos apóstolos e discípulos, né? Temos diversos discípulos aqui, inclusive mulheres, né, que não estão entre os apóstolos. Vale lembrar que na época a sociedade não permitia que as mulheres tinham um papel de destaque, ainda assim muitas mulheres seguiram Jesus e se comportaram como suas discípulas. Temos momentos aqui que mostram, né, as seguindo Jesus e se transformando moralmente. Então é esse papel, né, que o Evangelho tem de se renovar e ser um banquete. Né? Porque se a gente for lembrar lá, inclusive, do capítulo da Maria Madalena, é um banquete que ela reparte com os chamados da época leprosos, né? Aqueles que tinham hanseníase, que eram excluídos da sociedade. Então, é um banquete que mata a nossa fome, como na mulher samaritana, mata a nossa sede, mas também a gente mata a fome e a sede dos que estão ao nosso redor ao falarmos do Evangelho. Né? Então, esse momento de repartir o pão e beber o vinho como um sinal do banquete e o espírito renovador que o Evangelho traz, tanto nas nossas vidas quanto os que estão ao nosso redor. Né? Então, assim, para o Espiritismo, é o simbolismo desse momento, dessa ação de Jesus que reverbera até os dias atuais. Humberto de Campos continua aqui dizendo que, ponderando a intensidade do esforço a ser pregado e aludindo às multidões espirituais que se conservavam sob a sua amorosa direção, fora dos ciclos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou. Então, ele começou a ponderar sobre a necessidade do esforço que o discípulo do Evangelho teria que fazer nesse trabalho, né, de propagar o Evangelho. Ele fala o seguinte, imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa. Então, Jesus vai se colocar ali como pastor, como ele se colocou diversas vezes, dizendo que esse trabalho ele vai ser necessário, inclusive porque tem outras ovelhas que não estão naquele reduto, não estão naquele grupo. Isso a gente pode fazer, inclusive, uma âncora, né? Uma âncora não, né? Uma conexão com
Paulo de Tarso, chamado apóstolo dos gentios, porque é ele que vai trazer a mensagem de Jesus para os povos que não eram judeus, né? Para os não-judeus, os chamados gentios. E aqui ele está dizendo, Jesus está falando assim, ó, vai ter ovelhas que estão fora desse grupo. E para elas também é necessário falarmos do evangelho, apresentarmos, né? E o reino nos espera a eternidade luminosa, que vai iluminar por todos os caminhos do nosso planeta Terra. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, né? Então estava todo mundo tocado e sensibilizados com essa proposta do reino, né, que ele estava prometendo, que seria bom e não teria fim, que ainda não podia compreender claramente, eles não estavam conseguindo entender com fidelidade, né, essa proposta. Só que a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. E aí, enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, então a gente já abordou algumas aqui, eu trouxe outras aqui que estão registradas no Novo Testamento, então estava ali, enquanto Jesus e João estavam conversando, os filhos de Alfeu, então, examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Então, assim, quando chegar esse reino que Jesus está prometendo, quem que vai ser o maior? Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Então, Filipe está falando para Simão, eu acho que implementando o reino, a gente tem que voltar a Nazaré. Lembrando que Jesus foi expulso de Nazaré. Na sua última passagem de Nazaré, Jesus foi expulso. Jesus foi levado, inclusive, para um precipício para ser jogado. E aí Jesus, com a sua autoridade moral, hoje não. E sai. E sai, inclusive tem a passagem, né, dele tirar a areia da sandália, dizendo que aquela terra ali não era digna, né, aquela areia não era digna de seguir em frente. Aquela passagem também que fala assim que o professor, o mestre, não é bem aceito em sua própria terra. Então, Felipe, ele vai falar assim, ó, a gente tem que voltar lá em Nazaré, porque a gente foi maltratado lá. Então, mostrar a superioridade de Jesus àquela cidade. Levi se dirigia a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, então, colocada a vitória, lhe constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Então, Levi, que era Mateus, estava falando com Tomé, falou assim, a gente tem que entrar agora no templo e mostrar a nossa superioridade, implementando o reino dos céus. Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitasse de qualquer modo a lição de Jesus. Então, Tadeu falou assim, a gente vamos para os mais poderosos, impor a verdade de Jesus. Então, assim, olha o quão material, o quão presos no poder material os apóstolos estavam. Então, isso, inclusive, né, ratifica o que a gente refletiu no capítulo anterior, da percepção de Judas, né? Como assim, olha, então vamos implementar. Aproveitar que o povo que está junto, vamos negociar com os sacerdotes para implementar a independência do povo judeu dessa tirania do Império Romano. E a gente vai vendo aqui nas observações que o Beto de Campos nos traz, que esse pensamento era algo compartilhado por todos eles, né? A questão é que apenas Judas pensou em fazer a negociação com os mais poderosos, né, ainda dentro do povo judeu, para poder implementar esse reino de Deus. E os outros apóstolos pensavam assim, não, Jesus que vai fazer essa implementação. Então todos estavam ali discutindo quem que seria o maior, o que seria feito, mas o que seria feito sempre na imposição, né? Voltar a Nazaré para impor a verdade. Mateus falando para Tomé que tinha que entrar no templo para bem impor, e Tadeu falando que ia procurar os mais poderosos do mundo para também impor a lição de Jesus. O mestre, ele está conversando com alguém, mas ele está percebendo o tom do entorno. Então ele estava conversando com o João, mas ele também percebeu que eles estavam discutindo entre eles essa questão de quem que seria o maior e o que eles fariam depois do reino implementado.
Então, Humberto de Campos, inclusive, vai registrar aqui, ó. O mestre interrompera sua palestra íntima com João e os observava. Então, ele começou a observar essa discussão entre os apóstolos. As discussões iam acirradas, então o clima foi, né, aumentando. Assim, não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e que não sei o quê. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Pareciam que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Né? Todo mundo desejava ali a maior responsabilidade nesse mundo. E se a gente for estudar ali o Novo Testamento, como Jesus foi recebido ali em Jerusalém, ovacionado, o povo também esperava isso. Então, assim, como é que... E essa é uma explicação, inclusive, como é que o povo que recebe Jesus com os ramos, com glória, passa alguns dias, condena Jesus. Inclusive, quando Pilatos coloca Jesus e Barrabás como opção, né, de liberdade ali para o momento da Páscoa, o povo escolhe Barrabás e aponta Jesus para ser crucificado. Então, assim, é o mesmo povo que recebeu Jesus ovacionado. A questão é que o povo esperava isso que os apóstolos estão dizendo, né, de libertar Israel do jugo romano. E quando Jesus vem falar assim, não, mas o meu reino não é deste mundo. Você quer ser o maior neste mundo? Que seja o menor. É necessário sacrifício. É necessário aceitar os desígnios de Deus. Então, não é isso que o povo queria. E aí apontaram Jesus como uma fraude. Né? Esse aí está dizendo Messias, mas ele não vai libertar a gente. Esse reino que ele está falando aí, mas cadê? Eu quero o reino de Israel. Então, esperavam-se uma revolução forte, armada. Não é raro, inclusive, que quando Jesus vai ser preso, Simão Pedro corta a orelha do soldado que vai fazer a prisão. E Jesus repreende Simão Pedro. Né? Ele cura o soldado e fala para Pedro não fazer aquilo, porque quem ferisse com a espada seria ferido. Então, a população ela não consegue compreender esse reino dos céus que Jesus está propondo, e a gente pode ver aqui que os apóstolos também estavam muito confusos com relação a isso. E a questão é que aqui o Humberto vai registrar agora a percepção de Judas nesse momento. A exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Então, o mestre se entristeceu, vendo a discussão, né, entre os apóstolos sobre quem que seria o maior de todos eles. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Né? Então, Jesus se levantou, né, diante daquela discussão. Com o espanto de todos, ele despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. Então, Jesus levantou, pegou a toalha e amarrou na altura aqui, né, da cintura, né, da parte do abdômen, aqui coloca aqui na altura dos rins. E quem fazia isso na época? Os escravos. Os servos dos senhores, né? Aqueles que faziam as coisas que ninguém queria fazer dentro da própria casa. Então Jesus já se coloca ali na roupagem como o maior servo. E como se fossem dispensáveis as palavras daquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Então, ele se ajoelha e começa a lavar os pés. E é importante trazer, né, à tona que esse ato de lavar os pés era algo comum de acontecer naquela época, mas ele era feito pelos escravos e pelos servos das residências. Porque era muito raro alguém, só os mais ricos andavam, né, a cavalo, camelo. Então a maioria das pessoas andavam a pé, inclusive Jesus e seus apóstolos.
Então não tinha asfalto, né? Então era tudo terra, barro. Então a sandália, os pés estavam sempre sujos. Era uma parte mais suja do corpo. Então era comum, quando chegasse nas casas, ter lá um vaso, né? E aquele coloca, inclusive, tinha um vaso perfumado naquele local para lavar os pés, né, dos viajantes, quem estava entrando na casa. Só que quem fazia isso eram os escravos e os servos, né, daquela família anfitriã. Então Jesus se comporta ali como escravo, como servo, diante dos seus apóstolos. E aí os apóstolos ficam meio, né, incomodados. Como assim, né? O mestre está lavando, né, os meus pés. E aí Jesus vai falar: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deves igualmente lavar os pés uns dos outros, no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então Jesus, ele reafirma, né, diz assim: olha, vocês me chamam de mestre, e realmente eu sou mestre. Eu sou, né, então, o Senhor e o mestre. Então, se eu sou o Senhor e o mestre, e eu estou lavando os seus pés, e aí volto a frisar, que é um ato de pura de humildade, né, de subserviência, né, assim, ó, estou te servindo, então, eu que sou Senhor mestre, estou te servindo, lavando os seus pés. Esse é um exemplo para vocês fazerem isso uns com os outros. Porque aquele que quiser ser o maior, lembra a discussão deles? Quem vai ser o maior, quem vai ser mais importante? Quem quer ser de fato maior precisa se comportar como o menor de todos. E essa é uma lição muito cara para todos nós, né, que se propõem a estudar e a refletir e a aplicar no nosso dia a dia. De procurarmos sermos o menor, de procurarmos servir. Outro dia, inclusive, né, eu vi uma fala, acho que bem interessante. Estava no congresso lá em Goiás, e o palestrante falou o seguinte: olha, a gente fala muito em trabalhar para Jesus, né? Então a gente trabalha para Jesus, estamos aqui trabalhando para Jesus, mas na verdade o que Jesus nos convida é para servir. Porque o trabalho tem inclusive aquele cunho de salário, né? De receber algo em troca. O servir não. O servir a gente se posiciona como menor para poder auxiliar. Então a gente fala assim: pô, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te auxiliar? É essa a postura que Jesus espera de nós. E seguindo aqui, e quando a gente assumir essa postura diante de todo mundo que a gente encontrar, inclusive nesse simbolismo de lavar os pés uns dos outros, a gente vai estar servindo uns aos outros. E sendo o menor de todos, no chamado reino dos céus, a gente vai ter conquistado, né, algo que não está aqui na Terra, né? Algo que ninguém vai poder tirar de nós. Essa alegria de servir, a alegria de ser útil, né? E pegando como exemplo nosso patrono aqui da Comunhão Espírita de Brasília, né? Nosso querido Bezerra de Menezes, em diversas mensagens ele termina a saudação dizendo, né? Se apresentando como servo de nós, também nos ajudando, colocando muito em prática isso, né? Eles colocando no servo para nos ajudar. E a gente precisa também fazer essa posição de ficarmos como servo para também os ajudar. E esse momento aqui, ele não vai terminar, porque no capítulo 26 vai ser a continuação aqui da Santa Ceia, e Humberto de Campos vai frisar na negação de Pedro. E aí vai ser a continuação, porque Jesus está lavando aqui os pés dos discípulos, e Simão Pedro vai falar que Jesus não pode lavar. Não faz sentido o mestre lavar os pés dos seus discípulos. Embora Jesus tenha acabado de afirmar, olha, é necessário, né, que vocês lavem um dos outros. Se eu sou o mestre, estou fazendo isso, imagine vocês que são os meus discípulos. E Simão vai questionar Jesus. Só que isso já é assunto do próximo capítulo, onde Humberto Campos vai falar não somente sobre isso, mas também sobre a negação de Pedro, né? Lembrando que a gente está na Santa Ceia, Jesus também vai falar. Jesus vai alertar que ele vai ser traído, mas também vai alertar de que Pedro vai negar ele 3 vezes antes do galo cantar.
Tem bastante coisa para a gente refletir, mas fica para os próximos episódios. Se você curtiu até aqui, fica o convite para você deixar o seu joinha, os seus comentários, o que mais te tocou, o que você achou interessante, ou algum ponto que foi dito aqui e que por algum motivo eu não abordei. Eu vou ficar muito feliz de ler e comentar. É uma forma da gente estar trocando essas informações, porque o episódio ele é gravado, né? Então não tem uma interação ao vivo. Nossa interação vai ser por meio dos comentários. Meu desejo do fundo do coração que a gente tenha uma ótima semana, que Deus nos abençoe e até semana que vem para o próximo episódio que iniciaremos a reflexão do capítulo 26. Até lá e fiquem com Deus.